Fala pessoal, beleza? Como estão? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje testaremos um novo SSD que a Aorus Brasil não nos mandou para testarmos agora. Hoje será testado um SSD em um formato um pouco mais peculiar, não como os tradicionais M.2 como temos testado recentemente, nem quanto os SSDs de formato mais antigo como o SATA. Hoje testaremos um SSD que tem o seu form factor, que seria o seu formato HHHL, que é Half Height, Half Length, que é metade de altura e metade de profundidade de especificações. Como poderíamos ver, este é um SSD que ele se encaixa diretamente nos slots PCI Express, como se fosse uma placa de vídeo. Mas vamos lá. Basicamente, esse SSD ele é disponível em duas capacidades, de 512 GB e de 1 TB. Infelizmente, a Gigabyte não disponibiliza uma versão de 2 TB. Fora isso, ele vem com um barramento PCI Express 3.0 com 4 linhas, fornecendo um barramento de até 32 GB por segundo, além de utilizar o protocolo NVMe no padrão 1.3. Vamos dar agora uma breve olhada em suas especificações em si do seu produto. A unidade que será testada é a unidade de 512 GB, portanto ele possui um controlador Phison E12, não o E12S, o E12 que é o predecessor do E12S. Possui no caso DICE do tipo TLC, modelos Kioxia, BICS3, são aqueles de 64 camadas, usando DICE de 256 GB, enquanto a unidade de 1 TB talvez utilize as unidades de 512 GB. Ele oferece velocidades sequenciais de até 3.480 megabits por segundo em sua leitura sequencial e em sua escrita sequencial até 2100, enquanto a unidade de 1 TB ele oferece uma velocidade de escrita acima dos 3.000 megabytes por segundo. Com relação às suas velocidades aleatórias, sua leitura aleatória oferece até 360.000 IOPS e sua escrita 510.000. Isso em QDFs bem altas, próximas de 128 a 256, o que é um cenário bem atípico, não convencional. Felizmente ele oferece criptografia do tipo AES de 256 bits, ou seja, ele é um SSD caracterizado como SED, Self-Encrypting Drive, ou seja, ele possui características de criptografia integradas já no controlador que ele consegue fazer isso, fazendo com que não haja uma perda de desempenho por depender do sistema operacional para fazer. Oferece uma durabilidade bem alta para essa faixa de capacidade, de 800 TB na unidade de 512 GB e de 1.600 na de 1 TB. Além, é claro, de 1.5 milhões, 1.8 aliás, de MTBF, que são as milhões de horas de serviço que ele consegue trabalhar, junto de uma garantia de 5 anos. Antes de partirmos agora para a parte de PCB e a construção interna do SSD, vamos dar uma breve olhada nos softwares que a Gigabyte oferece para fazer gerenciamento desse SSD. Felizmente, eles oferecem uma gama boa de programas para utilizar nesses SSDs da Gigabyte, onde possuem características como leitura do Smart, que é uma coisa bem básica, até opções mais avançadas, como atualização de firmware e até mesmo Secure Erasing, embora o Secure Erasing funcione apenas com drives da Gigabyte. E é claro, um dos principais fatores que esse SSD traz, que chama atenção, é seu RGB, onde a Gigabyte oferece o RGB Fusion 2.0, para fazer o controle RGB e a sincronização com os demais componentes do comparativo. Pois, no caso, este SSD possui uma grande fita LED, no caso utilizando vários LEDs com difusor, que dá esse efeito bem bonito de RGB, que eu estarei deixando um pequeno trecho para darem uma olhada. Agora sim, vamos analisar a construção e acabamento interno deste SSD. Para isso, tivemos que utilizar uma chave Phillips para poder removermos os 6 parafusos localizados no PCB traseiro do dissipador, que ao removermos, ele acaba tirando o dissipador superior, ou seja, o frontal, e o traseiro, onde podemos ver o difusor junto do PCB frontal, nas seguintes imagens. Como podemos ver em ambas essas imagens do PCB, este SSD se trata de um SSD single-sided, ou seja, possui componentes de apenas um lado do PCB. Existe, no caso, a versão de 1 TB, como mencionado anteriormente, ele pode ser uma unidade dual-sided, que possui tanto DRAM cache quanto mais linhas de flechas na parte traseira do PCB. Entretanto, é possível observar que esse PCB é utilizado em diversos outros produtos da Gigabyte, mais topo de linha ou até mais voltados a data center, pois podemos ver vários slots para capacitores eletrolíticos, capacitores cerâmicos e diversos outros que podemos ver,
que são voltados àquele circuito PLP, que é o Power Loss Protection, que é o circuito de proteção contra a queda de energia. Podemos observar também vários demux, ou demultiplexadores, no decorrer do SSD, perto de cada NAND flash. Para quem quiser dar uma olhada numa especificação mais técnica e mais aprofundada dessa análise, eu recomendo que acessem o site do The Overclocking Page, onde eu publiquei uma análise mais aprofundada desses componentes, além de outras coisas que eu também publico nesse site. Partindo agora para o coração deste SSD, podemos observar que a Gigabyte optou em utilizar um controlador Phison, o modelo Phison E12. É um controlador com instruções ISA-ARM de, entre aspas, quad-core, 4 núcleos, com processo de fabricação de 28 nanômetros da TSMC. Ele trabalha com seus dois núcleos principais, a uma frequência de 667 MHz, e neste caso possui aquela tecnologia proprietária da Phison conhecida como Coax Processors, que são outros núcleos dual-core, Cortex R5, uma frequência bem mais reduzida, que tem como intuito realizar tarefas mais simples e repetitivas. Assim é possível diminuir a carga dos dois núcleos principais, além do consumo elétrico e dissipação de calor que pode gerar thermal throttling. Este controlador também é caracterizado pois ele possui 8 canais de comunicação, onde cada canal de comunicação tem uma velocidade de barramento de até 667 megatransfers por segundo, ou seja, cada canal de comunicação em si consegue trabalhar até essa velocidade, e sendo que cada canal consegue fazer um intercalonamento, ou seja, fazer um interleaving com até 4 chips DICE, ou seja, e dentro de cada canal o controlador consegue trabalhar com até 4 DICE sem termos que utilizar processos como o MDS, que veremos numa análise seguinte do Sabrent de 4 TB. Porém, como este SSD utiliza DICE do tipo Kioxia, modelo BiCS3, que veremos no decorrer da análise, cada die opera a uma velocidade de 533 megatransfers por segundo, ou seja, ele não consegue extrair o total desempenho de cada die. Entretanto, não haveria uma diferença tão grande se formos fazer uma comparação se as dies estivessem 533 para 667, pois o throughput, que é a velocidade que cada die consegue oferecer, é bem menor do que eles conseguem ter aqui, com esse barramento 533. Felizmente, o SSD conta com chip DRAM cache, utilizando aquele padrão de 1 para 1000, ou seja, como se trata de uma unidade de 512 GB, possui apenas um chip DRAM cache de 512 MB, o que é de excelente capacidade e mais do que suficiente para qualquer atividade diária. Nesse caso, trata-se de um modelo da SK Hynix, do tipo DDR4, com velocidade de até 2.400 megatransfers por segundo e latência CL17. Porém, devido à alimentação do próprio controlador de memória integrado dentro do Phison E12, essa DRAM cache opera a uma velocidade de 1.600 megatransfers, e por isso trabalha com uma latência menor, que é algo muito mais importante do que sua velocidade em si. Podemos ver também agora, quando falamos de suas NAND flashes, que este SSD possui 8 NAND flashes, onde cada NAND flash possui uma densidade de 64 GB. E como mencionado anteriormente, cada die utilizado desses modelos BiCS3 são as variantes de 256 GB, ou seja, cada die tem 32 GB. Portanto, cada NAND flash possui 2 dies, totalizando um total de 16 dies ao redor de todo o SSD, aonde cada die trabalha com uma velocidade de barramento de até 533 megatransfers por segundo por cada canal. Outro fato que acaba um pouco limitando a velocidade desses dies em comparação a alguns mais recentes é que esses dies possuem apenas 2 planes, que nesse cenário ele acabaria oferecendo algo próximo dos 46 megabytes por segundo em um cenário perfeito, mas veremos no decorrer da análise que cada die oferece uma velocidade ainda menor devido ao overhead causado pelo barramento e do jeito que a NAND flash se comunica com o controlador. Agora, em relação ao circuito responsável por prover a alimentação tanto do controlador, DRAM cache e outros componentes, que é o seu PMIC, já é utilizado aquele que é bem comum, que você já deve estar cansados de ver, que é o PS6108-22, que é utilizado em vários SSDs com controladores Phison, que é bem tradicional. Outro ponto interessante, antes de começarmos a partir para a metodologia de testes, é que, felizmente até o momento dessa análise, eu pelo menos não encontrei nenhuma outra variante desse SSD, que possuem dies diferentes ou outros componentes diferentes, o que é um excelente ponto positivo para a Gigabyte. Entretanto, faz com que não conseguimos ter uma variação com componentes até melhor,
que mesmo que possa ter uma variação maior, se tiver outros DAIs, ainda assim você tem uma chance de ter componentes com uma velocidade maior, né? Mas ainda assim é um ponto positivo pela Gigabyte não ter feito isso. Com relação à bancada de testes utilizada e a metodologia de testes utilizada, explicando como cada teste foi realizado, estarei deixando na descrição do vídeo para que esse vídeo não fique tão longo. Partindo agora diretamente para o Crystal Disk Mark, utilizando testes de velocidades sequenciais, podemos observar que esse SSD de 512 GB oferece velocidades satisfatórias. Não é um SSD que oferece velocidades para bater de frente contra SSDs topo de linha 3.0, mas ainda assim é um excelente resultado que ele apresentou nesse teste de velocidades sequenciais. Tanto em sua leitura sequencial, onde apresentou velocidades próximas de 3100, quanto em sua escrita sequencial, aonde foi um pouco menor, mas ainda assim apresentou velocidades satisfatórias, que não conseguiríamos extrair todo esse potencial no dia a dia, pelo menos ainda enquanto o Direct Storage não foi lançado. Partindo agora para os testes de latência, que é um dos principais pontos e mais importantes que podemos ver em testes de SSDs, vemos que em sua leitura ele realmente não apresentou resultados muito bons, ficando até abaixo de SSDs até mais baratos que testamos anteriormente. E vamos testar no futuro, como o NetAC N930 Pro, que foi adquirido no AliExpress e apresentou resultados melhores. Mas ainda assim não é nada que atrapalhe o uso do dia a dia, só apenas é um resultado maior do que o resto dos comparativos, dos SSDs do comparativo no caso. Agora, já em sua escrita, já foi um cenário diferente, ele conseguiu um empate técnico com outros dois SSDs, tanto o S70 Blade, que é um SSD topo de linha, quanto o N930E Pro, que é um SSD do AliExpress, o que é um excelente ponto positivo para o SSD Aorus, tendo apenas como essa característica curiosa a sua latência de leitura, que foi um pouco bem mais alta. Ao testarmos com um cenário aleatório um pouco mais exigente, vemos que em sua leitura ele acabou ficando para trás do NetAC N930 Pro, por uma pequena desvantagem, que é bem perceptível. Agora, já em sua escrita, ele se saiu acima de todos os demais SSDs 3.0 testados no comparativo, o que é um excelente ponto positivo. Ao partirmos para um cenário um pouco mais pesado, que força o SSD em um cenário mais realístico, embora faça com que ele tenha uma velocidade bem menor, que seria apenas com uma thread alocada, vimos que ele conseguiu apresentar uma velocidade aleatória de leitura de 58 MB, sendo basicamente um empate técnico com o Relaytech P400 que testamos no site do Adrenalina há um tempo atrás. Já em sua escrita, podemos observar que ele foi o SSD que apresentou a maior velocidade aleatória também, como no cenário com 4 threads alocadas, o que também é outro ponto positivo para esse SSD, que com esses 16 DAIs, que é bem comum de vermos em SSDs de 512 GB, fez com que ele tivesse esse throughput bem alto. Neste outro teste que realizamos acima, foram utilizadas 3 configurações de acesso entre diversas outras configurações de QDEFs, desde QDEF de 1, 2, 4, 8 e 16, aonde foi testada tanto a velocidade de acesso de gravação, leitura, 100% cada um, e gravação e leitura, 50% cada um. Com isso, podemos observar que em sua gravação ele consegue oferecer até mais do que ele oferece como anunciado de 510.000 IOPS, sendo que em QDEF 16 ele apresentou 514.000, aonde a Gigabyte anuncia essas velocidades em QDEF de 256. Apenas em sua velocidade de leitura e no seu mix que ele apresenta uma velocidade bem abaixo. Mas novamente, isso aqui é em QDEF 16, um cenário bem mais incomum que não acontece com tanta frequência. E as velocidades que a Gigabyte oferece são em QDEF de 128 e de 256, que são mais irrisórias ainda. Ao partirmos agora para o Ato Disk Benchmark, onde ele utiliza dados comprimidos de forma sequencial, ao testarmos com 4 threads alocadas em sua leitura, podemos observar que de blocos de 512 bytes até 16 KB, que são os mais tradicionais em operações de acessos aleatórios, foi o SSD que apresentou as maiores velocidades até o presente momento, até mesmo em comparação aos demais 4.0 testados anteriormente. Em sua escrita, o mesmo aconteceu, ficando até mesmo acima desses mesmos SSDs 4.0, o que também é um ótimo ponto positivo para a Gigabyte. Porém, conforme o tamanho de blocos vão aumentando a partir de 32 KB, podemos observar que o SSD em si vai ficando para trás, pois suas velocidades sequenciais são inferiores aos demais SSDs comparados nesse gráfico.
Ao partirmos agora para o próprio ato desse benchmark, porém apenas com uma thread alocada, podemos observar que acabou não acontecendo o que aconteceu anteriormente. Ele apresentou ótimas velocidades ainda assim, só que não foi como com 4 threads alocadas. Com uma thread alocada, tanto em sua leitura quanto escrita sequencial, ele acabou ficando bem na média dos SSDs, aonde de 512 bytes até 16 kilobytes ele apresentou velocidades satisfatórias. Apenas quando fomos passar de 64 kilobytes até 8 MB, ele apresentou velocidades menores, pois, como mencionado anteriormente, é uma unidade de 512 GB que possui uma menor quantidade de DAIs, e por isso em si tem velocidades menores sequenciais. Indo agora para o 3D Mark, utilizando o switch de teste Storage Benchmark, são realizados diversos testes voltados a armazenamento, incluindo testes de carregamento de games como Call of Duty Black Ops 4, Overwatch, gravação e streaming com o OBS de uma gameplay a 1080p 60 fps, instalação de games e transferência de arquivos de pasta de games, dentre diversos outros. Podemos observar que o SSD ele apresentou um resultado muito bom, ficando até mesmo acima do S50 Lite de 1TB, que eu testei ano passado no site da Adrenaline. O que é um SSD 4.0 que, embora seja de entrada, possui componentes muito superiores a esses da Gigabyte. Portanto, foi um excelente ponto positivo para quem quer um SSD para uso para cenários como esses, bem mais cotidianos. Agora, ao passarmos para o PCMark 10, que é um programa mais conceituado e já está no mercado faz mais tempo, que faz diversos tipos de testes, como boot do Windows, utiliza a suite Adobe, suite da Microsoft Office, dentre diversas outras coisas, podemos observar que ele apresentou um resultado muito semelhante ao XPGS 41 TUF, que eu testei também novamente ano passado no Adrenaline, o que também é um ponto positivo para a Gigabyte. Não apresentou o melhor resultado dos SSDs 3.0, mas ainda assim apresentou um resultado muito bom. Agora, ao utilizarmos o Adobe Premiere para medirmos o tempo médio de abertura de um projeto de 16.5 GB com resolução 4K, 120 megabits de bitrate, cheio de efeitos até que estivesse pronto para edição, ressaltando apenas que o SSD é testado como disco secundário, podemos observar que ele apresentou um tempo de 15,8 segundos, sendo basicamente o melhor tempo de todos os SSDs 3.0 do comparativo. Ficou apenas atrás de outros SSDs que eu testei anteriormente. Mas ainda assim é um resultado muito bom. Agora, ao utilizarmos o Grand Theft Auto V para fazermos um teste do carregamento de seu modo campanha, ele apresentou um resultado idêntico ao S70 Blade, o que novamente foi um excelente ponto positivo para a Gigabyte, que trouxe um SSD com um desempenho bem interessante em carregamento de games, que é basicamente o melhor cenário que podemos testar, tendo em vista que é o que o pessoal geralmente mais vai fazer com um SSD desse tipo. E obviamente não pode faltar o tempo de boot do sistema operacional, que embora não seja um teste tão representativo do mundo real, o pessoal adora fazer teste de comparação. Infelizmente, a Gigabyte em si esse modelo da Gigabyte em si acabou não tendo um resultado tão bom em comparação aos demais SSDs, aonde ele foi o SSD que apresentou o maior tempo de carregamento, embora seja apenas 3 segundos de diferença, então não é tão ruim assim, ficou um resultado ok, pelo menos no Windows 10. Ao passarmos para o Windows 11, a diferença caiu bastante, ficando basicamente um empate técnico com o SSD NetAC N530 que eu testei recentemente, porém era um SSDzinho SATA. Então, novamente, esse é um SSD que não tem como características tempos de carregamento tão rápido como os demais SSDs desse comparativo. Agora, vamos medir o volume de SLC Cache através do Iominer, pois através dele podemos ter uma ideia do seu volume, tendo em vista que na esmagadora maioria das vezes os fabricantes nunca constam esse volume em suas páginas de anúncio, especificações nem nada. Podemos observar que esse SSD possui um volume de SLC Cache bem pequeno, de aproximadamente 16 a 17 GB, onde dentro do volume de SLC Cache ele apresentou uma média de 2100 MB por segundo, o que foi basicamente o que o próprio fabricante informa, ponto positivo. Entretanto, ao passarmos da região de SLC Cache, sua velocidade já cai para uma média de 588 MB por segundo, até o SSD se encher, pois como se trata de um volume de SLC Cache bem pequeno, como veremos logo a seguir, se trata de um volume dinâmico. E como é bem pequeno, ele não precisa fazer aquele processo de copyback ou folding, que seria a reprogramação dos blocos TLCs.
ele consegue fazer isso em background sem que afete a performance, fazendo com que a velocidade em si, após o volume de SLC Cache, não tenha uma segunda queda brusca. Passando agora para compararmos em si o seu volume, podemos observar que ele foi até menor do que outros SSDs que eu testei, como o Samsung 860 EVO, o P400 e até mesmo o PM981A, que possui volumes tanto híbridos quanto dinâmicos, porém de 22 GB. Esse aqui, como mencionado anteriormente, é um volume bem pequeno. Para a grande parte da maioria das pessoas é um volume ok, que para workloads diários está mais que suficiente. E como se trata de um volume bem pequeno, ele talvez se recupere bem rápido, como veremos no decorrer do vídeo. Ao compararmos agora suas velocidades pós-SLC Cache com os demais SSDs, podemos observar que ele apresentou uma velocidade basicamente idêntica ao do P400, a uma média de 588 MB por segundo, o que ficou bem próximo de 600 MB, o que ainda assim é uma velocidade meio baixa em comparação aos SSDs mais topo de linha, como vemos no próprio gráfico acima, mas ainda assim é uma velocidade satisfatória. E agora, partindo para o teste de recuperação, como mencionado anteriormente, por ser um volume dinâmico e bem pequeno, ele tem como característica de, nesse caso, por exemplo, de ter um tempo de carregamento muito rápido. Ou seja, se você gravar 17 GB e deixar o SSD por menos de 30 segundos em idle com o SSD parado, o SSD consegue recuperar basicamente todo o seu volume de SLC Cache. Passando agora para a parte de transferência de arquivo, utilizando o software SoftPerfect RAM-Disk para fazer a transferência de uma RAM disk para o SSD, vemos que ao transferir uma pasta contendo 6.20 GB de uma ISO do sistema operacional Windows 10, vemos que ele levou cerca de 3.3 segundos, ficando um pouco abaixo do NetAC NV7000. Ao compararmos com essa mesma pasta, porém descompactada, ele ficou alguns poucos segundos a mais, 3,7 segundos, novamente tendo um ótimo resultado em comparação aos demais SSDs 3.0 do comparativo. E por último, ao realizarmos a transferência da pasta do CSGO de 26 GB da RAM disk para o SSD, podemos observar que ele levou um tempo de aproximadamente 11 segundos, tendo o terceiro melhor resultado do comparativo. E por último, e não menos importante, é a respeito de sua temperatura, pois como é um SSD que tem componentes que, queiram ou não, tem costume de esquentar, será que ele vai realmente esquentar? Não. Pelo jeito, esse dissipador, como possui uma área de superfície bem grande, foi capaz de reduzir bem a temperatura dos componentes internos, aonde seu controlador e suas linhas de flashes não ultrapassaram temperaturas de 35 graus Celsius, o que novamente é um ponto muito bom. E é isso, pessoal. Concluímos mais um vídeo aqui agora e vamos para a conclusão. Principais vantagens. Suas velocidades sequenciais são decentes para SSDs dessa capacidade de 512 GB, de padrão 3.0. Velocidades aleatórias são ok em alguns cenários. A latência descrita em si é muito boa. Desempenho prático e até em alguns cenários profissionais é um desempenho ok. Ele não sofre thermal throttling devido à grande área de superfície do dissipador em si. Não sofre basicamente, ou se sofreu foi muito pouca coisa, variação de componentes internos, que é um ponto positivo. Construção interna em si, que são os seus componentes como controlador e flash, são bons, porém são um pouco defasados, pois a Gigabyte poderiam ter utilizado umas novas variantes desses componentes, como o novo controlador Phison E12, ou até DAIs mais novos, que ofereçam um desempenho maior. Felizmente ele oferece um software de gerenciamento junto para um software de controle RGB bem completos. Seu volume de SLC Cache se recupera instantaneamente, pois como se trata de um volume dinâmico e pequeno, ele consegue fazer isso. Possui uma excelente faixa de durabilidade para SSDs dessa capacidade. Possui também uma coisa que é difícil se encontrar nessa faixa de preço, criptografia AES de 256 bits, ou seja, é um SSD SED, Self-Encrypting Drive, um SSD com suporte de criptografia. Possui 5 anos de garantia e é RGB endereçável e uma estética bem atraente para aqueles que pretendem comprar SSDs baseados em estética ou até mesmo porque tem RGB. Ao vermos em si suas principais desvantagens, podemos constatar que suas latências de leitura são meio elevadas, então realmente não foram resultados muito bons. Seu volume de SLC Cache é bem pequeno,
é ok para uso cotidiano, para uso bem básico, mas para alguns usos mais intensos ou mais pesados ele é muito pequeno. Sua velocidade de escrita sustentada após a região de SLC Cache não é tão grande, é uma velocidade ok em si, respeitável, mas para um NVMe dessa faixa de capacidade e preço, eu esperava um pouco maior. E seu preço para um SSD de 512 GB é meio elevado, pois com essa faixa de preço, poderíamos comprar um SSD como o Western Digital SN850, que é um Gen 4 com desempenho bem superior a esse. E que esse lineup em si não possui variantes de 2 TB, apenas 512 e de 1 TB. Sem falar que outro ponto é que esse tipo de produto não é focado para todo o público, pois quem possui placas como a A320 ou alguma placa-mãe que possui apenas um PCI Express X16 ou X4, por exemplo, não vai ter como utilizar esse SSD sem sacrificar o slot da placa de vídeo. Então tem tudo isso que tem que se levar em consideração na hora da compra. Mas espero que tenham gostado de mais um vídeo, pessoal. Um abraço.